Então, meninas, hoje a gente vai iniciar o trabalho com o primeiro tópico que está lá na ementa para o edital, está naquilo que eles consideram como conhecimentos específicos, que entra aquilo que é o específico da constituição do professor, não da natureza da área, né, de conteúdo da área de conhecimento para a qual vocês vão se candidatar, mas da natureza daquilo que é específico, porque a gente chama constituição da docência. Então, uma coisa importante que nós precisamos pensar, ou que eu gostaria que vocês considerassem sempre, não só para esse processo seletivo, mas enfim, para a atuação de vocês como professores, é de que todo professor, e isso precisa ser construído em equilíbrio, tá? Todo professor precisa de um repertório muito forte, muito bem ancorado, tanto da sua área de conhecimento específica, quanto dos conhecimentos pedagógicos. Se eu fragilizar os meus conhecimentos específicos, por exemplo, de geografia, eu não sou um bom professor de geografia, por maior que seja a minha didática. Se eu fragilizar os meus conhecimentos pedagógicos, eu não serei um bom professor de geografia, por mais que eu tenha decorado, por mais que eu tenha me apropriado, por mais que eu saiba tudo de geografia. Porque a docência ela vai se constituir minimamente, ela tem outros elementos, a gente vai conversar sobre isso em outras aulas, mas minimamente ela precisa da união dessas duas dimensões. A dimensão da área específica com a qual eu vou trabalhar e a dimensão da área pedagógica, tá? E hoje a gente vai começar então com aquilo que eles tratam como conhecimento específico, porque é específico em relação à docência, e nós vamos iniciar falando sobre didática, tá? Eu comentei antes que fica muito mais interessante a gente falar sobre os conteúdos daqui para frente, porque a gente sai daquele contexto de legislação, daquela área mais normativa, mais dura, vamos dizer assim, né? E entramos numa área que está muito mais relacionada às nossas práticas, ao nosso fazer cotidiano, àquilo que foi constituindo a nossa formação. No primeiro dia, quando vocês se apresentaram, eu me lembro assim que várias de vocês aqui são da área de pedagogia. Então, a área de pedagogia, ela toma a didática como uma... Olá! A área de pedagogia, ela toma a didática como uma das suas raízes, vamos pensar assim, como uma de suas disciplinas mãe, tá? Quando a gente vai pensar num conhecimento que é pedagógico, não tem como tirar desse conhecimento o que é didático. Então, a didática, ela faz parte da formação de todo pedagogo e de todo licenciado que fez algum tipo de formação em qualquer área que seja, né? Teve, em alguma medida, contato com a didática, porque a didática, ela está imbricada dentro daquilo que a gente vai constituir ou entender como sendo docência. Por isso, eu quero ver com vocês o que vocês lembram que vocês estudavam nas aulas de didática. Né? O que vocês lembram? Não precisa passar assim em termos de trabalhar o conteúdo, mas, por exemplo, eu lembro de material didático. Eu lembro de... O que é que vocês lembram em relação às aulas que vocês tiveram de didática? Que conteúdos estavam presentes nessas aulas? Sobre o quê? Não consegue mais nem lembrar. Hoje eu vou fazer você lembrar de uma porção de coisas. Vamos lá, a didática é uma disciplina que trabalha conosco que conteúdos? Sem medo de errar, gente. Uhum. Isso. Um dos conteúdos da didática, eu acho até que o mais relevante deles, é o que discute sobre o ensino. Vocês lembram que vocês tiveram disciplinas que eram a didática e tiveram outras disciplinas que eram, por exemplo, a metodologia do ensino da educação física, a metodologia do ensino da dança, a metodologia do ensino de matemática, de português, metodologia do ensino da alfabetização. Lembram disso? Essas que trabalham com metodologia do ensino são aquelas disciplinas que elas nascem a partir da didática. Então, a metodologia do ensino, ela é
uma vertente, ela nasce a partir do conteúdo, do conhecimento da área de conhecimento da didática, e ela está orientada especificamente sobre como ensinar algo. A didática, além do como ensinar algo, ela vai também comportar outros conteúdos, como, por exemplo, como planejar uma aula. Como, por exemplo, como selecionar materiais didáticos. Como, por exemplo, discutir sobre como é que se avalia. Todo esse conjunto de coisas compreendem conteúdos de didática. Então, hoje, para trabalhar com vocês, eu vou fazer um primeiro recorte, porque depois, ao longo das próximas aulas, a gente vai sempre estar falando de alguma maneira de didática. Os próximos conteúdos, todos eles vão ser nascidos a partir dos estudos da didática, tá? E hoje eu vou trabalhar com vocês o que é didática, o que essa área, né, essa produção fala para nós sobre prática pedagógica e também alguns pensadores da educação. Porque eu entendo que uma das coisas que cai com muita frequência nos processos seletivos e nos concursos são autores da área de educação, muitas vezes autores estrangeiros com os quais a gente teve pouco contato ao longo da graduação. É claro que aqui na aula, hoje, talvez um pedacinho da aula da semana que vem, a gente não vai conseguir abarcar todos e nem se aprofundar em nenhum deles. Mas pelo menos para vocês terem algumas noções daquilo que se aproxima na hora de selecionar uma alternativa, né? Do que seria de um autor e do que seria do outro, tá? Então vamos lá. Quando nós vamos conversar sobre didática, um aspecto muito importante para nós falarmos, né, é que existe uma relação indissociável, quer dizer, não tem como separar aquilo que a gente vai pensar em relação ao que ocorre, né, os processos da escola, do ensino e a didática em si, tá? Então, quando nós estivermos pensando em didática, nós vamos pensar a partir disso, a partir da ideia de existência de uma escola, a partir da ideia de um processo de ensino que ocorre de um determinado modo. Eu vou voltar um pouquinho no slide anterior, só para... Desculpa. Ixi. Pronto, agora sim, fiz cacaca. Aqui. Só para voltar nesse slide, que vocês talvez tenham ouvido falar, ou apareça de alguma forma no processo seletivo, na prova, o nome desse cara, Comênios. Tá? Comênios, ele foi um religioso, ele escreveu um livro chamado Didática, ou A Arte de Ensinar Tudo a Todos. Esse livro, ele foi escrito quando nem existia escola, da maneira como nós estamos pensando em escola hoje, como nós entendemos a escola hoje, tá? Há muitos séculos, e nesse livro ele escreve um tratado, ou seja, ele vai apresentando passo a passo sobre como devem ser as escolas e como um professor deve ensinar para poder alcançar todos. Então, se vocês aparecer no livro de vocês, lá na prova de vocês, Comênios é esse sujeito que era um religioso, que se dedicou a estudar e a propor um método de ensino, a primeira forma de método de ensino sistematizada, publicada num livro e apresentada como didática, tá? Por isso ele é considerado o pai da didática, tá? E ele pensava principalmente que se deveria organizar em todas as cidades, todos os povoados, todas as vilas, escolas para receber toda a juventude, homens e mulheres. Ele inclusive coloca assim: os meninos, as meninas, os velhos, os idiotas, que eram as pessoas que tinham alguma deficiência. Então entendam que desde aquela época, né, Comênios já tratava dessa noção de que deveria se ensinar tudo, e esse tudo para ele era de natureza religiosa, porque ele era um religioso, tá? Que era ensinar a palavra de Deus para todas as pessoas, que se as pessoas soubessem ler, tivessem acesso à palavra de Deus, elas seriam boas pessoas e a sociedade seria um bom lugar. Essa era a lógica dele. E se a gente traduzir isso para os dias atuais, nós ainda continuamos pensando assim. Quer dizer, se as pessoas todas vierem para a escola e forem alfabetizadas e forem tiverem acesso aos conhecimentos necessários, né, vão se tornar boas pessoas e nós teremos um mundo melhor. Não é isso que a gente pensa ainda?
Então, mesmo agora, né, no século XXI, o ideal de Comênios, que era esse, de ensinar tudo a todos, continua válido. Tá? E ele inaugura, então, essa ideia do que seria a didática. Retomando aqui, nós sempre vamos pensar a didática existindo num contexto que vai relacionar algo que é escolar, que acontece, portanto, dentro de um sistema já existente. Quando nós falamos da educação como uma educação assistemática ou informal, nós estamos falando dos processos educativos que ocorrem sem uma organização prévia. São processos educativos que ocorrem quando nós ouvimos uma música, quando conversamos com alguém, quando vamos à igreja, quando estamos no trabalho, quando estamos na nossa família aprendendo com os nossos pais sobre os valores. Tá? Os nossos pais não chegam para nós no sábado e dizem: agora sentem aqui que nós vamos dar para vocês uma aula de responsabilidade. Eles ensinam o valor responsabilidade por meio de ações assistemáticas, não é assim? Então, o processo de ensino, o processo educativo que ocorre fora dessa estrutura pré-existente, ele é considerado como não formal ou assistemático, tá? É muito diferente do que ocorre dentro dos processos escolares. A gente já viu lá na legislação que aquilo que acontece na escola é um processo obrigatório, todas as crianças têm que estar nele a partir dos 4 anos, ele tem regras, ele tem conteúdos pré-fixados para acontecer, que são definidos da União para os estados e municípios, ele tem uma carga horária mínima que ele tem que obedecer, ele tem uma quantidade de dias, tem horas previstas para cada hora aula, certo? Então, quando nós estamos falando de um processo que é escolar, nós estamos falando de um processo de educação que ocorre de forma metódica, sistemática, organizada, previamente. Quer dizer, isso não é organizado a partir da chegada do aluno na escola. Quando a criança ingressa, isso já existe, é a criança quem tem que se adequar. Tá? Bom, nesse lugar que é a escola, e vamos lembrar aqui que escola, ela envolve aqui no Brasil 2 níveis de educação, que é a básica e a superior, tá? Nesse lugar que é a escola, nós desenvolvemos processos de ensino. Então, a escola, lá ocorre o processo de ensino-aprendizagem. Dentro do processo de ensino-aprendizagem existe o ensino, ou os processos de ensino e os processos de aprendizagem. A didática não é que ela vai deixar de lado a aprendizagem, mas o foco dela é o ensino. Porque ela é do professor, ela é da natureza da docência e não da discência, que seria a parte do aluno. Cuidem bem quando vocês forem fazer a leitura dos enunciados e das questões, a diferença de docente e discente, tá? Docente é o professor, aquilo que compete e que cabe ao professor, e discente é aquilo que é da natureza ou da ordem do estudante, do aluno. Então, esse processo de ensino, porque ele ocorre numa escola e que, portanto, é sistemático e metódico, ele possui uma organização, um porquê, um para quê, um como, um quando. E o conjunto disso compõe os conhecimentos didáticos. A palavra didática, ela vem de uma palavra grega chamada didasco. Tá? Essa palavra significa ensinar, ou está relacionada à ideia de ensinar. Mas ela tem um sentido de adjetivo, quer dizer, de qualificação e não de verbo. Ensinar para nós é um verbo, é uma ação. Mas a didática, ela está relacionada ao verbo didasco num sentido de qualidade, de qualificação, de adjetivo, implicando aquilo que é relativo ao ensino. Então, tudo aquilo que é didático é o que está voltado, orientado ou aproximado ao ensino. Nas aproximações com os termos dócil e disco, incorpora o sentido de fazer com que o outro aceite. Então, quando eu estou usando didática com dócil, que é da docência, por exemplo, significa que eu estou fazendo um ensino
no sentido de que o outro vai aceitar aquilo que eu estou levando até ele. Não é aceitar no sentido de se subordinar, tá? É um aceitar no sentido de receber, de entender, de captar. Porque quando a gente fala de ensino, muitas pessoas olham para o ensino como uma coisa negativa, como se ensinar fosse impor algo, ou fosse uma ação autoritária. Não é. O ensino é a ação identitária do professor. É aquilo que caracteriza o que é ser professor, tá? Um professor faz o quê? Um professor ensina. É isso que um professor faz. Porque a gente pode dizer que um professor educa, os pais também educam. Um professor estabelece relações, promove espaços de inter-relações. Outros profissionais também fazem isso. Por exemplo, terapeutas ocupacionais também fazem isso. Agora, a ação do ensino sistemática, pontual, organizada, que ocorre numa instituição para isso, é do professor. Então, ensinar é algo que é característico da docência, é identitário da docência. Ela também apresenta o uso de saber fazer por alguém. Então, eu aprendo a fazer algo por meio de alguém. Isso também é didático. Vejam como sempre tem a relação de que a didática permite que o outro aceite, quer dizer, que o outro receba, que o outro se aproprie. Em últimas instâncias, que o outro aprenda. Tá? De fazer saber por alguém que tem reconhecido a posse de um saber ou habilidade para fazê-lo. Então, quando eu reconheço que alguém tem posse de um determinado conhecimento e tem habilidade para me fazer saber por meio dele, então ele está fazendo uma ação didática. Eu deixei no final desses slides sobre a didática uma série de referências, tá? Se vocês quiserem ler, são artigos. Em alguns casos, vem, como é esse aqui, por exemplo, e dessa aqui da Cleoni Fernandes também, são definições que estão disponíveis no INEP, não, na CAPES, e vocês podem buscar lá por Enciclopédia da Pedagogia Universitária. E um dos termos que está colocado lá é o de didática, que é o caso que está aqui. Então, a didática é o estudo dos processos de ensino-aprendizagem no contexto institucional. Institucional, porque nós estamos num contexto que é a escola. É um campo de conhecimentos e saberes de pluralidade epistêmica, em que questões de teoria e prática de ensinar e aprender, conteúdo e forma estão relacionados. Então, quando nós pensamos em didática, muitas vezes as pessoas elas têm a tendência de visualizar a didática como a metodologia do ensino. Ela é também isso, mas não se restringe a isso. Por quê? Porque a didática ela vai buscar essa aproximação entre teoria e prática, conteúdo e forma. Tá? E a metodologia, ela é muito mais uma orientação para o fazer. Como eu faço? Eu monto esse jogo, eu penso nesse tipo de música, eu conto essa historinha com essa forma, com essa técnica. Né? Então, isso pertence ao conteúdo da didática. Mas a didática vai além dessa dimensão. Então, quando vocês forem responder questões sobre didática, tomem o cuidado para não cair nessa cilada que é de que a didática tem essa visão só do fazer. Não. Se é didática, tem essa dimensão teórico-prática. Tá? É a arte de ensinar tudo a todos, essa é uma citação do Comênios. É uma parte da pedagogia, ou da ciência pedagógica, como eu já comentei com vocês no início. E aqui, ó, ela possui uma dimensão técnica, instrumental e prescritiva. Abre parênteses aqui, vamos suspender um pouquinho. O que é prescrição? O que é uma dimensão prescritiva? Meninas, não saiam daqui com dúvidas em relação aos termos, tá? Porque é importante que vocês compreendam os conceitos para poder responder bem a prova. Prescrição ou uma dimensão prescritiva é aquilo que é da natureza do diz como fazer. Orienta como fazer, tá?
Mas isso não elimina a dimensão política e reflexiva. Ó, aqui o que eu comentava antes. Daqui a pouquinho vai aparecer para vocês aí um conjunto de definições e didática de diversos autores brasileiros, que pode ser que algum deles seja citado na prova. Então eu já juntei alguns para vocês. Todos eles vão ressaltar que a didática tem esse componente reflexivo e crítico. Nunca é só uma situação instrumental. Ela é instrumental, mas também ela tem esse caráter reflexivo. Eu já vou comentar por quê. A didática é um campo de estudo, uma disciplina de natureza pedagógica, aplicada, orientada para finalidades educativas e comprometida com as questões concretas da docência, com as expectativas e os interesses dos alunos. Requer um espaço teórico prático a fim de compreender a multidimensionalidade da docência entendida como ensino em ato. Gente, por que essa questão do ensino em ato? Porque a docência não é só ensino. Se eu comentei antes que o ensino é a principal identidade do professor, a docência não é só ensino, a docência também é pesquisa, a docência também é aprendizagem, a docência também tem uma dimensão pessoal, porque a docência é única de cada professor. Aquilo que eu sou como Daniela, professora, só eu sou. Entendem isso? Então não existe uma receita única para o ensino. Os professores podem ser treinados mecanicamente por uma série de processos, todos iguais. As aulas deles serão diferentes porque eles são sujeitos, né? Ou nós somos sujeitos. Então existe uma dimensão pessoal na docência, que é isso que está falando de multidimensionalidade aqui. Existe uma dimensão política, existe uma dimensão ética, e existe o ensino em ato, que é a realização da aula em si. Tá? Então, sempre estejam atentas quando vocês forem fazer a leitura lá dos enunciados e das alternativas. A didática não pode ser considerada como uma disciplina ou como uma área de conhecimento, um campo de conhecimento exclusivamente instrumental e pragmático. Ela é ela possui a questão do fazer, sim, mas ela não se reduz a isso, tá? É muito comum que se coloque a didática nessa característica para justamente pegar, né? Porque a gente sempre associa a didática com metodologia, com a forma de ensinar. E aí os alunos acabam caindo, né, nessas pegadinhas. A compreensão do ensino como uma prática social concreta, complexa, laboriosa, considera a didática como teoria da docência. Pessoal, o ensino é prática social. Não acontece descolado do mundo vivo, do mundo real, do mundo material. O ensino como prática social significa um ensino que considera o seu contexto, o seu tempo, as demandas, as necessidades que estão surgindo, os assuntos, por exemplo, hoje, né, ou contemporaneamente, a relação com a tecnologia, a discussão de temáticas sociais, tá? Complexa, porque o ensino é formado pelos conhecimentos de várias áreas. Eu preciso saber de psicologia, eu tenho que saber como as crianças se desenvolvem para poder ensiná-las. Eu preciso saber sobre relações interpessoais. Eu preciso saber sobre tecnologia. Eu preciso saber sobre o conteúdo que eu ensino. Então, por exemplo, eu sou professor de história, eu tenho que saber história. Eu preciso saber sobre docência. Eu preciso saber sobre currículo. Então, é uma ação complexa. E laboriosa. Laboriosa é no sentido de que ela é elaborada, ela é um trabalho. Uma coisa que, quando a gente for falar sobre a identidade docente, eu acho que isso vai voltar, nós formos falar sobre o que caracteriza, né, o professor, a nossa profissão, ela recebeu ao longo dos anos um olhar social, principalmente, né, da sociedade, eu me refiro, de desprofissionalização.
tá? Nós fomos recebendo e fomos nos colocando numa condição de semi-profissão. Quer ver discursos que corroboram com isso? Quando, por exemplo, a gente permite que as crianças ou os pais nos chamem de tias na educação infantil. Eu tiro a figura do professor e eu coloco uma figura familiar. Então eu descaracterizo aquele espaço como profissão, porque tia não é uma profissão. É uma figura familiar da criança. Vocês entendem como isso é uma coisa que vai nos impactando? Quando, por exemplo, a gente permite que, ou a gente reforça que, eu sou professor, ou para ser professor é preciso ter amor pelas crianças. Claro que precisa. Eu acho que para qualquer exercício profissional é preciso ter amor pelo outro, né? Mas não é isso que me caracteriza como professor. Porque pais e mães e avós e irmãos também precisam ter amor pela criança. Para ser professor precisa saber ensinar. Precisa conhecer sobre escola, precisa saber sobre aquele conteúdo. É isso que vai caracterizar como professor. Então a didática, enquanto essa área de conteúdos da docência, ela ajuda no fortalecimento da nossa profissão como um labor, como um trabalho, como uma profissão. E não como algo que a gente faz porque ama as crianças ou que faz por amor. Aquilo que a gente faz por amor não precisa nem remuneração. Isso aí está na base das nossas discussões sobre por que nós ganhamos menos do que muitas outras profissões. Tá? Então essas questões todas elas vão sendo discutidas dentro da didática. Isso tudo é conteúdo de didática. Docência e didática vão implicar uma íntima relação com os conceitos entre ensinar, aprender, pesquisar e avaliar. O ensino é o objeto nuclear da didática. E aqui, ó, eu trouxe para vocês uma definição da Candô, Moura, da Dias e Caldeira, do Castro, do Libânio e da Pimenta. São 6 definições do que é didática. Tá? Então, eu acredito que Candô, Libânio e Pimenta seja muito possível que um desses 3 autores seja chamado no conteúdo de didática da prova, porque eles são autores muito fortes dentro dessa área, tá? A Selma Garrido Pimenta, ela tem muita construção, muita produção dentro da didática. Eu vou fazer a leitura da definição dela. Sendo uma área da pedagogia, a didática tem no ensino seu objeto de investigação. O ensino é uma prática social complexa. Considerá-lo como uma prática educacional em situações historicamente situadas significa examiná-lo nos contextos sociais nos quais se efetiva. Então, aqui a ênfase que a Selma Garrido Pimenta dá para a questão do ensino e de um ensino contextualizado. Quando eu penso no ensino contextualizado, significa dizer que a didática, como a arte de ensinar, ela tem que ir se adequando aos seus contextos, aos seus tempos. Que aquilo que foi considerado didático ou correto do ponto de vista do como ensinar há 30 anos, há 50 anos, há 120 anos ou lá na época do Comênios, talvez não caiba nesse contexto em que nós estamos. É isso que nós estamos falando do ensino enquanto uma prática social contextualizada. De que a didática ela também se reinventa. As metodologias, as formas de ensinar, elas vão se modificando. Elas vão introduzindo novos elementos. Então, o discurso do professor, de alguns professores, de que não adianta eu fazer nada, porque eu ensino para eles e eles não querem aprender. Se esse ensino for o ensino que ele fazia há 15 anos, talvez isso esteja descontextualizado e seja uma das razões, não a única, mas uma das razões para o fracasso na aprendizagem dos estudantes. Tá? Então, quando se fala desse ensino contextualizado, desse ensino que tem que estar dentro de um determinado tempo histórico, articulado com as práticas sociais. É nesse sentido. A didática se transforma, se modifica, se reconstrói. Gente, quando eu ia para a escola, eu vou contar agora para vocês uma coisa que eu achava absurda. Quer dizer, na época eu achava o máximo.
E aquilo era considerado como uma escola de uau, primeira linha. Era uma escola particular de irmãs no município do Meio Oeste, onde eu morava. E as aulas de inglês, elas eram assim. Nós fazíamos uma fila, entrávamos numa salinha escura, sentávamos todos nas carteiras e eram projetados slides. Sabe aquelas maquininhas de slides que fazem... Vai trocando os slides assim? Aí trocava o slide e vinha um som que dizia Hello, my name is Ted. Quando ele terminava de falar, nós tínhamos que repetir. Hello, my name is Ted. What is your name? E nós todos. What is your name? E assim era a aula de inglês. A gente ouvia e mecanicamente falava aquilo que a gente tinha ouvido. Essa era a técnica. Aí o exercício era assim, nós tínhamos um livro didático e esse livro, ele vinha com uma... como se fosse isso aqui, tá? Imagine isso aqui, eram as atividades que nós tínhamos para fazer. Então, no final do livro vinha lá, exercícios de fixação. Aí vinha exercício 1, tinha uma frase que a gente tinha que completar com... tinha, por exemplo, 3 opções de palavras aqui embaixo. Vamos imaginar I, tracinhos, ou my, tracinhos, is Ted. Aí aqui embaixo tinha my name, my year, my dad, e a gente tinha que colocar name. Quando nós terminávamos de preencher todas elas, aqui nessa parte do livro, a gente colocava sobre isso aqui um pedaço de papelão, que vinha junto com o livro, um pedaço de papelão, que esse lugar aqui ficava vazado, era um buraco. Estão me entendendo? E aqui estavam as respostas. Quando a gente terminava de preencher a questão 1, a gente erguia a tampinha que tinha aqui e olhava a resposta certa. Daí a gente mesmo se corrigia. Uau, acertei. Ai, droga, não era dad, era name. Aí a gente vinha aqui, apagava e escrevia corretamente. E isso era a última tecnologia educacional da época. Ninguém cogitava que isso era algo que tornava o nosso pensamento mecânico. Ninguém cogitava que isso era um adestramento. Ninguém dizia que isso era tecnicismo. Isso era tecnologia educacional de última geração. E os nossos pais pagavam mais caro a nossa educação naquela escola para receber isso. Então, quando nós pensamos na didática, nós temos que entender que, lá no começo dos anos 80, quando eu estava submetida a esse processo educacional, isso aqui correspondia a demandas, interesses, a um contexto de práticas sociais daquele tempo, daquela época. Era assim que as pessoas entendiam que se ensinava inglês. Hoje não se discute mais isso, hoje não se pensa mais o ensino dessa forma. Hoje se discute que a aprendizagem de uma língua, seja ela a língua portuguesa, a língua inglesa, a língua caingangue ou qualquer que seja, se dá a partir de práticas sociais, ou seja, as pessoas em interação conversando. E não reproduzindo sons. Vocês imaginaram? E o mais doido de tudo isso é que nós só abríamos a tampinha depois de terminar o preenchimento, não antes. Como? Por quê? Vocês estão entendendo por que isso aqui funcionava naquela época? Porque nós éramos de um tempo em que não se questionava a autoridade de ninguém, nem de pai, nem de professor, nem de prefeito, nem de guarda, nem de ninguém. Hoje as autoridades, elas são todas questionadas. Então a didática hoje não pode ser aquela. Nós estamos com outras práticas sociais. Entendam isso quando vocês forem responder as questões. Sempre as respostas elas têm que se dar a partir desta relação do ensino com o contexto vivido, tá? E não esqueçam nunca mais de que eu fui o tipo de aluna que recebi esse tipo de ensino e sobrevivi, né? Então vamos lá. Com muitos danos, com certeza, porque essa recuperação do pensar, do criticar, do imaginar, que isso tudo ficou boicotado na época, eu tive que aprender depois com outros estímulos, né?
Toda proposta didática contempla, quer seja de maneira clara ou não, uma concepção de ensino-aprendizagem. Quando a minha professora de inglês me ensinava inglês daquela forma, ela compreendia, ela não sei se ela tinha isso claro, se ela tinha um nome para isso, mas existia nela uma forma de entender o processo de ensino-aprendizagem, tá? Quero fazer uma questão aqui para vocês pensarem também, tomarem cuidado com isso na hora de responder a prova. Quando vocês enxergarem processo de ensino-aprendizagem escrito assim, ou quando vocês enxergarem com E, ou quando vocês enxergarem com barra, sempre se estará referindo ao processo como um todo. Sempre se estará referindo à ação do professor de ensinar, a ação do aluno de aprender, o ambiente colocado ali, a proposta, os conteúdos, a avaliação desenvolvida, esse conjunto de coisas é o processo ensino-aprendizagem. Eu gosto da grafia com hífen porque ela representa a indissociabilidade entre essas duas coisas, tá? É que nem a palavra guarda-chuva. Quando eu separo, guarda é uma coisa e chuva é outra. Quando tá com hífen, guarda-chuva é um outro significado, não é assim? Bom, quando vocês entenderem ou aparecer lá para vocês o processo de ensino, então está se referindo à ação pensada, planejada, organizada pelo professor e por ele colocada em prática, levando sempre em consideração a existência dos alunos, as respostas, as demandas, as necessidades. Não é que se exclui o sujeito aluno, mas o foco é naquilo que o professor atua, age, faz, organiza, propõe. Quando vocês lerem os processos de aprendizagem, está se referindo à ação interna no sujeito. Como é que no sujeito acontece a aprendizagem? O ensino, ele vai ser sempre de um para muitos, seja do professor para vários alunos, seja do aluno para vários alunos e o professor, porque a gente sabe que tem essas trocas, né? A aprendizagem, ela acontece nas interações, ela é estimulada pelas interações. Lembram do Vygotsky? O inter-relacional para o intra. A aprendizagem é do sujeito. Tá? Então, façam sempre esse cuidado na hora da leitura do enunciado e das alternativas de resposta. A didática configura-se como a mediação entre o que, como e para quê do processo de ensino. Então, nós comentamos já que quando a gente pensa didática, a gente pensa numa dimensão instrumental. O como é a dimensão instrumental. Como eu vou fazer a aula? A aula vai ter, as crianças vão chegar, eu vou distribuir umas imagens para elas, para que elas pensem sobre a imagem, discutam em grupos de 3 crianças, depois elas vão socializar em grupos de 6, dizendo quais foram os elementos que elas reconheceram. Aí, então, eu vou apresentar para elas um vídeo que vai ter relação com o conteúdo, a gente vai fazer um exercício, não sei. Esse é o como. E este é uma dimensão da aprendizagem. É a dimensão da metodologia, da estratégia, das técnicas, dos recursos, certo? O quê? É a dimensão do conteúdo. É a dimensão do objeto que vai ser trabalhado. Lá na BNCC, são os objetos... meu Deus, me fugiu. Os objetos do conhecimento. Tá? Então, cada área do conhecimento, no caso do ensino fundamental, tem os seus objetos de conhecimento. Esses objetos de conhecimento, eles vão se organizar em unidades e depois eles vão se estabelecer em alguns conteúdos, não é assim? O que é isso. Lembrando que esse o que não é só de natureza cognitiva. Ele também envolve hábitos, atitudes, valores, procedimentos, né? E a didática também vai pensar o para quê. Esse para quê, ele é principalmente os objetivos de aprendizagem. Por que é que você ensina isto desta maneira e não de outra maneira?
Ou por que é que ao invés de ensinar este objeto de conhecimento, você não ensinou outro? Este é o para quê. Esse para quê tem uma dimensão, vamos pensar assim, interna no processo, que é a dimensão dos objetivos de aprendizagem. Quando eu colocar o A assim, eu estou sempre me referindo à aprendizagem, tá? Mas também tem uma dimensão externa, que é aqueles que são os compromissos sociais da educação. Então, quando a gente pensa no para quê da didática, nós estamos pensando tanto no desenvolvimento das competências, habilidades, atitudes, valores, nos objetivos de aprendizagem, quanto nós estamos pensando no compromisso social da educação, para o desenvolvimento do sujeito cidadão, capaz de resolver as questões do seu cotidiano, de se inserir no mercado de trabalho, de ter habilidades de crítica, de análise, de síntese, de ser responsável socialmente, tá? Que são situações para fora do contexto escolar, vamos pensar assim. Vocês entendem esse para quê como duas coisas que não se separam, mas que são diferentes? Então, quando nós pensamos didaticamente, nós pensamos, o correto seria partir daqui, né? Para que eu tenha um sujeito atuante socialmente, responsável, cidadão e etc., atendendo a todas aquelas normatizações da LDB, da BNCC, da proposta curricular do Estado, para que eu tenha isso, eu preciso que esse sujeito desenvolva quais competências? Esse desenvolvimento de competências está articulado a um conjunto de saberes que ele precisa ter. Como é que eu trabalho isso? Como eu avalio isso? Então, estas três dimensões, elas são as constitutivas da didática. A dimensão do o quê, do como e do para quê. Isso tudo vai acarretar, nós vamos falar disso mais adiante, em planejamento. Não há pensamento didático sem planejamento. Um dos grandes elementos da didática, junto com a metodologia, é o planejamento. A gente já comentou sobre que a ação pedagógica, a ação do professor, ela tem intencionalidade, ela acontece com um para quê? Para chegar onde? Para alcançar o quê? Então, isso demanda que haja organização prévia. É aí que entra o planejamento. Tudo bem até aqui? Vamos lá, então. Bom, se a didática é esse conjunto de conhecimentos que os professores mobilizam, quer dizer, que os professores fazem uso, que os professores requisitam na hora da sua prática educativa, na hora da prática pedagógica, o que é uma prática educativa? Primeira coisa, tenho quase certeza que vai aparecer essa palavra aqui em algum momento da prova. Até porque ela está muito presente na proposta curricular e do currículo base do território catarinense. Praxis. De uma forma muito rasa, muito rápida, eu vou tentar diferenciar para vocês praxis de prática. A prática, ela é o fazer. Tá? Deixa só eu abrir um parênteses aqui, porque eu sei que tem muita gente nos assistindo e daqui a pouco as pessoas vão ouvir isso e vão dizer, essa professora está muito mal informada, a prática não é fazer. Bom, dentro da concepção teórico-metodológica que orienta a proposta curricular de Santa Catarina e o território, e o currículo do território, prática vem nesse contexto do fazer. Praxis é aquele movimento que torna indissociável o pensar ou a teorização e o fazer. Tá?
Porque existem outras correntes, outras formas de conceber isso, que também vão considerar a prática como indissociável, mas nós não vamos entrar nesse mérito, porque aí a gente precisaria de um curso só para isso, tá? Sim. Tá, ok. Prática, nesse contexto, tá? Quero deixar isso bem claro, que é para depois não escreverem lá nos comentários, essa idiota nunca leu, por exemplo, Foucault. Tá. Prática nesse contexto é aquilo que é do fazer. Por exemplo, a prática pedagógica do professor implica o dar aula, implica o corrigir trabalhos, implica o planejar as aulas. Esse é o elemento do fazer, do cotidiano, do estar ali naquele momento em que as coisas estão acontecendo. Então, quando nós pensamos em prática educativa, algumas pessoas consideram a prática educativa como este fazer. Mas dentro da proposta curricular de Santa Catarina, o que se fala é em praxis, que a prática educativa é praxis. E agora vamos falar disso, tá? Praxis é quando eu não separo o pensar, o refletir, o teorizar do realizar, do fazer. A praxis pedagógica, ou a prática pedagógica pensada dentro de um conceito de praxis, ela tem, né, uma ação, uma reflexão e uma teorização. Eu já vou explicar essas três coisas, que não se separam. Se eu começo pela ação, eu reflito essa ação e logo eu elaboro um conceito sobre ela. Lembrem que conceito tem uma característica de ferramenta. Nós estamos falando tudo dentro de uma mesma linguagem, tá? Eu faço a minha aula. Reflito sobre os pontos alcançados ou não dessa aula. Penso sobre aquilo que deu certo e não deu certo. Sobre como eu posso buscar alternativas para qualificá-la. Logo, eu busco uma teorização para isso. Lá nos meus conceitos, nas minhas ferramentas sobre a aprendizagem de crianças, por exemplo, eu busco conceitos que me sirvam para qualificar esse processo de ação. Então, se eu começo daqui e venho para cá, daqui eu vou para cá, e essa teorização já vai virar ação de novo, que vai voltar a ser refletida, que vai voltar a ser teorizada, que vai se transformar numa nova ação, e isso aqui não tem fim nunca. Então, quando a gente fala de praxis pedagógica, nós estamos falando da indissociabilidade do pensar e do fazer, ou do refletir e do fazer, tá? Nós estamos falando de movimento. Nós estamos falando de... acho que principalmente é isso, assim. De não separar da indissociabilidade do fazer e do refletir. Tá? Portanto, sempre que vocês forem chamados a responder algo sobre prática pedagógica, num contexto de praxis, lembrem, quando aparecer, por exemplo, Paulo Freire, vai ser isso aqui. Nunca ele vai falar desse sentido. Ele vai sempre falar porque Paulo Freire e a nossa proposta curricular de Santa Catarina tem uma mesma base epistemológica, que é o materialismo histórico dialético. Já comentei isso com vocês. Não são a mesma coisa o Paulo Freire e a proposta curricular, tá? Eles têm teorizações diferentes, mas eles têm uma mesma base, que é entender que a praxis é trabalho, é uma ação intencional. É uma ação que está organizada e que não separa saber e fazer. É uma ação que tem um sentido de transformar o processo e a pessoa que está fazendo. Vamos botar isso em prática, em exemplos, tá? Essa praxis, então, ela também é trabalho. O conceito de trabalho que a gente tem aqui é de que o trabalho é uma ação
intencional. A ação de trabalho, nós não estamos falando de emprego, nós estamos falando de trabalho, ação humana intencional. Com que intenção? Bom, de resolver, de realizar alguma atividade a qual se propõe, tá? Essa ação intencional, ela é sempre teórico-prática. Sempre. E ela é sempre de transformação. O que ela transforma? O sujeito e a própria ação. Vamos aos exemplos. Querem um tempo para copiar isso? Posso continuar? Tá. Vamos aos exemplos, então. A prática educativa é praxis porque ela é trabalho. Ou seja, quando o professor está atuando e ele reflete sobre a sua ação e busca conceitos, ferramentas para modificar essa ação, opa, já falei, a transformação da ação em si. Mas ele, nesse processo, também se modifica. Modifica o seu repertório pedagógico, modifica a sua visão de ensino, modifica a sua visão de educação, ele transforma a sua atuação e o seu papel em relação à sociedade. Então, o professor, ou quando nós pensamos em praxis, nós estamos pensando numa ação que, ao mesmo tempo em que modifica e transforma a dinâmica da educação escolar, também modifica e transforma o sujeito que faz essa ação, que é o professor. Por isso, gente, que tem tanta gente que fala que a gente aprende muito quando a gente ensina. Sim, a gente aprende muito. A forma mais eficiente das pessoas aprenderem é ensinando alguma coisa para alguém. Tá? Porque isso faz com que a gente tenha que mobilizar uma série de ferramentas do nosso cérebro para conseguir fazer isso. E quando nós organizamos e nós fazemos esse arranjo, nós também vamos nos transformando. Tá? Então, sempre, agora aqui só para encerrar, que nós formos falar de prática educativa, nós não vamos atrelar prática só ao fazer cotidiano do professor. Ela terá uma dimensão ou uma ideia de praxis, ou seja, de movimento, de transformação e de indissociabilidade entre o fazer e o pensar, o fazer e o refletir. Por isso, ela é uma ação intencional, ela não separa teoria e prática e ela é uma ação transformadora do sujeito que a executa e do contexto onde ele está. Então, o professor transforma a escola, transforma o processo de ensino-aprendizagem, ele atua sobre esses contextos, ao mesmo tempo em que ele também se modifica. Isso é praxis. E vamos lembrar, só para encerrar com essa questão, que também isso é algo que está lá na proposta curricular, isso aqui existe dentro de uma realidade, de um contexto. Não está descolado da existência cotidiana, da prática social. Tá? Então, quando nós estamos falando que o professor ele está envolvido nesse contexto de praxis educativa, ele também está articulado com o mundo quando está acontecendo. A escola também é esse processo incessante de transformação, de modificação. Tá bem? Quando eu frequentava aquela escola do curso de inglês ali, das aulas de inglês, era considerado algo abominável aparecer na escola, por exemplo, com uma fita no cabelo que não fosse da cor da escola, que era azul marinho e branca. Nós tínhamos que tirar, não era permitido. Se eu tivesse um laçarote, um prendedor, alguma coisa que não fosse nessas cores, eu não podia entrar na escola. Essas práticas sociais, elas não são mais vistas, elas não estão mais no nosso contexto. Por quê? Porque as ações das pessoas que vão fazendo as práticas pedagógicas foram transformando isso dentro das escolas, dentro dos contextos institucionais. A discussão não é se para melhor ou para pior. A discussão é, este movimento de transformação acontece pelo próprio fazer. É a ação humana de quem está na escola
que transforma esse contexto. Isso é praxis. Tá? Fui bem aí, entenderam? Tá. Bom, a prática pedagógica é uma condução, no sentido de que ela é condução? No sentido de que existe um lugar pré-definido, objetivos, um currículo, um conjunto de aprendizagens que o aluno deve receber. E quando a gente recebe o aluno na escola, a gente conduz ele por esse processo. Aliás, gente, isso está na base da formação da palavra pedagogo, né? Lembram quem era o pedagogo? O pedagogo era o sujeito que conduzia a criança até a escola. Então, essa ação pedagógica do conduzir vem nesse sentido. Nós estamos na escola conduzindo os sujeitos que estão ali a alcance de um determinado tipo de formação, tá? Que está expressa lá no projeto pedagógico da escola e está regulamentada por todas as normatizações que nós já vimos. Eu gosto muito dessa definição de ensinar, tá? Vocês lembram daquela concepção do Paulo Freire do ensino de educação bancária? Isso também pode ser que caia. Depois a gente vai falar do Paulo Freire. Mas assim, basicamente, o Paulo Freire questiona, critica o processo de ensino que considera que o aluno é uma mente vazia, que chega na escola, que o professor abre essa mente, deposita dentro dela conhecimentos e que ele é um receptáculo. Ele vai fechar isso e vai ficar armazenado no aluno. Então, por isso que ele chama de bancária. É o lugar onde você deposita esses conhecimentos, esses conteúdos, e depois, então, você recolhe isso, no caso, no dia da prova, né? Para verificar se aquilo rendeu, se ele aprendeu. Essa forma de conceber o ensino, assim como as formas de ensino mais tradicionais que nós tínhamos, por exemplo, dentro de uma perspectiva de educação tradicional, que era aquela da autoridade do professor, do professor ser autoritário, que é diferente de ser autoridade. Daquela do professor ser autoritário, do aluno não poder abrir a boca, da memorização, da reprodução da informação. Isso tudo criou uma noção de ensino como algo ruim. Muitos textos e muitos teóricos, inclusive, deixaram de usar a palavra ensino, dizer que o professor faz mediação, o professor faz facilitação do processo, enfim, mas que ele não ensina, né? Eu, particularmente, Daniela, acho que a gente tem que retomar a palavra ensino, reforçar esse conceito e dizer que ensino não é essa perspectiva tradicional. E não é treinar ninguém, como faziam comigo nas aulas de inglês. Que ensinar é colocar ou inserir sinais. Isso está na etimologia da palavra ensinar, que vem de insignare, significa imprimir sinais, sinalizar, tá? Que sinais? Sinais na forma de indicações e ferramentas. Essas ferramentas são conhecimentos, técnicas, procedimentos, estratégias, informações. Quem aprende faz uso desses sinais para percorrer o caminho. Ou seja, seleciona os sinais e articula esses sinais entre si, essas ferramentas entre si, que isso é individual. Vou tentar me explicar agora de uma forma mais didática. Ensinar é colocar sinais. Então imaginem que a escola é esse percurso, é esse caminho. Ao longo do percurso, ao longo do tempo em que as crianças estão na escola, os estudantes estão na escola, os professores vão indicando sinais, vão sinalizando. Eles vão imprimindo algumas marcas nesse caminho. Estas marcas são as ferramentas e as indicações. Nós imprimimos quais ferramentas? Por exemplo, a ferramenta da leitura, da escrita, do cálculo, tá? Dos conteúdos sobre o tempo, sobre o espaço, sobre o corpo humano. Então, esse conjunto de ferramentas, que são os conceitos, que eu já indiquei para vocês qual é a concepção de conceito que a gente está tomando aqui, né?
Eles são colocados, são disponibilizados no caminho. Os alunos, quando vão percorrer esse percurso, eles pegam esses conceitos, essas ferramentas, esses instrumentos, eles aprendem a selecionar quais deles são indicativos ou são úteis para cada situação. E aí eles fazem uso disso para a sua vida cotidiana. Então, o ensinar é disponibilizar estas ferramentas, estes sinais ao longo do caminho dos estudantes. Tá? Não é colocar nada na cabeça de ninguém. Não é fazer aprender. A aprendizagem é do estudante. Ninguém faz aprender nada. O que o professor faz é colocar esses sinais. O que a gente faz? Pensem assim, ó. Quando vocês estão num local e vocês precisam se guiar por uma estrada, vocês utilizam as placas, vocês utilizam... Ai, olha só, tem uma ponte ali na frente. A ponte é um sinal. Você sabe que aquilo não é a continuação da estrada, por quê? Porque ao lado dela tem uma barreira, ou tem um estreitamento na estrada, não é assim? Então isso é um sinal que você vai ter que acionar uma ferramenta para poder não fazer a ultrapassagem, porque não tem a estrada para lá de cá, por exemplo. Tá? Então, quando nós estamos ensinando alguém, nós estamos colocando esses sinais. Quanto mais esses sinais forem pontuais, objetivos, luminosos, mais interesse em buscar por esses sinais o aluno tem. Buscar essas ferramentas. Mais ele quer as ferramentas, mais ele usa essas ferramentas. E com isso, mais aprende e se desenvolve. Tá? Então, o ensinar não tem essa característica de colocar algo na cabeça do outro. Não. Não tem, o ensino não tem essa característica de ser um ensino tradicional, de ser um ensino tecnicista, porém, não é um laissez-faire. Ah, essa palavra pode aparecer, essa expressão. Acho que é assim, laissez-faire. Algo nesse sentido, tá? Se eu tiver escrito errado aqui, que o pessoal me perdoe, porque agora me fugiu a escrita correta, talvez. Laissez-faire, que é o deixa rolar, deixa fazer, deixa acontecer. Não é isso que é ensino também. Ao mesmo tempo em que o ensino não é colocar a ferro e fogo uma marca no aluno, que era isso que o ensino tradicional e tecnicista faziam, né? Não é o laissez-faire, do tipo, deixe que cada um faça o seu próprio processo, que cada um aprenda como quiser, que cada um ande no seu tempo, que cada um... Não, o ensino é intervenção. Esse laissez-faire, ele tem uma característica de deixar tudo centrado no indivíduo que vai aprender. E ele é negativo. Porque as pessoas precisam ser estimuladas para tentar buscar alguma coisa. Elas têm que ser conduzidas a buscar alguma coisa. Esse é o papel da escola. Se não, me desculpem, gente, eu preferia, ao invés de ter ido estudar tudo que eu estudei, ter ficado, sei lá, passeando em meio à natureza, ter feito mais trilhas, ter lido outros livros, ter escutado música, comido uma comida gostosa, tomado um bom vinho. Era muito mais fácil do que pegar o ônibus toda semana, durante 4 anos, para ir de busão até Porto Alegre, chegar lá, ter aula 2 dias seguidos, voltar e continuar dando aula na universidade até o final de semana. Só 4 anos. Então essas coisas, não dá para deixar no laissez-faire. Entende? Nós temos que ser estimulados, nós temos que ser conduzidos a fazer essas coisas. Só que isso não é pela imposição. Aí é que vem a questão do ensino. É pela consideração de quem é esse outro, que demandas tem, que características, que especificidades tem. Então, quando a gente pensa no ensino, a gente pensa em quem aprende. O ensino ele está sempre orientado para o sujeito que aprende. Nós não ensinamos um adolescente de 13 anos com a mesma linguagem, ou da mesma forma, com o mesmo ritmo, enfim, que uma criança de 8. Porque são sujeitos distintos, que têm características de desenvolvimento distintas, que estão em fases de desenvolvimento cognitivo, emocional, social diferentes. Assim como nós também não ensinamos a criança que vive numa zona rural com a mesma linguagem, os mesmos exemplos,
no mesmo tempo em que nós ensinamos a criança que mora em São Paulo, numa periferia ou no centro, porque são outros contextos, tá? Então, o ensino, ele existe orientado ao sujeito que aprende. Quem são esses sujeitos? Que demandas possuem? Que conhecimentos prévios possuem? É a partir do reconhecimento disso que o ensino se organiza. Por isso que a gente foge dessa perspectiva do ensino tradicional, do ensino de imposição, do ensino de marcar a ferro e fogo o aluno, da educação bancária. Ok? Tá. Vamos lá. Bom, aqui estão as referências que eu comentei com vocês, são algumas referências que estão colocadas aqui que vocês podem buscar, tá? Esse texto aqui, se vocês quiserem ler mais sobre didática, esse aqui é um texto bem interessante, é um artigo que está disponível na internet, então quiserem fazer a leitura dele, ele é de bastante, assim, de um acesso bem fácil, tá? E vai ajudar muito também no entendimento das questões sobre didática e sobre ensino. Levantem um pouquinho, se espreguicem, porque esse calor está deixando vocês muito paradas e a gente ainda tem que ver agora sobre os pensadores. Fala, querida. Sim, posso. Já vou. Uhum. Só se vocês levantarem e se movimentarem um pouquinho. Porque senão vocês estão aí assim, ó, dormindo e eu tô aqui falando de um monte de coisa que eu adoro, né? Que me empolga e que daí eu não consigo ter a... Vocês não me dão um retorno. Só vou aqui. Pronto, já aumentei alguns graus a temperatura.